descrevê-las, mas, portanto, digo apenas que é a professora Ana Benavente, há muitos anos ligada aos estudos sobre as aprendizagens em Portugal, investigadora atualmente ainda no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, na área da educação. Tem um currículo completo, bastante elucidativo, e vocês têm-no aqui. Não vou castigar-vos a todos com a descrição de cada um. Temos também connosco o professor Luís Miguel Carvalho. O professor Luís Miguel Carvalho é professor catedrático e é diretor do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. O resto do currículo podem também observá-lo neste resumozinho que foi distribuído. E o professor Gil Nata tem um doutoramento em Psicologia, atualmente investigador na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto. Portanto, peço então à professora Ana Benavente para fazer o favor de dizer ao que vem. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu faço parte da equipa do projeto como consultora e claro que aceitei porque o título tem um ponto de interrogação, porque este projeto sempre me levantou as mais diversas dúvidas. Como sou otimista, entendo todo este período do PISA e da sua importância como um momento muito ficcional, como aqui vimos, na história da avaliação, que corresponde a uma fase do capitalismo e que seguramente tenho a certeza que será ultrapassado e que modos diversos e mais inteligentes voltarão. Há pouco, olhando, é a mesma palavra, olhando para os resultados que o professor Vítor ia aqui apresentando, tive várias imagens. Tive uma imagem de prisão, naquelas imensas cadeias de números ilegíveis, de tsunami, pela dimensão, de confusão e de hermetismo. E veio-me à memória uma frase muito conhecida e que o Edgar Morin utiliza nos últimos escritos sobre a pandemia, que é o colosso com pés de barro. O olhar crítico que eu tenho sobre o PISA não é diretamente atribuir culpas, mas antes ler e analisar o PISA como um programa que se enquadra num tempo e num contexto com consequências diretas e indiretas sobre as políticas educativas, sobre o lugar social da educação, sobre as universidades e o nosso próprio papel enquanto investigadores e intelectuais. E a minha análise crítica refere-se ao que se fez e não se fez, ao que se faz e não se faz, e ao que se naturalizou e ao que ficou em silêncio, aos possíveis e impossíveis. Já tive a ocasião de dizer ali ao professor António Teodoro que les beaux esprits se rencontrent, e eu ontem estive aqui a desenvolver a metáfora do eucalipto para o PISA. O eucalipto rende a quem faça fortuna, o eucalipto empobrece a terra, o eucalipto intensivo, obviamente, favorece incêndios em meio rural e leva à destruição e à não plantação de outras espécies mais ricas, mais integradas e integradoras, que todos nós conhecemos. E, portanto, assim como no espaço ambiental se luta contra a cultura intensiva do eucalipto, eu creio que no espaço educativo faço parte daqueles que nunca se deixou capturar as minhas energias e os meus temas pelo PISA. Então, a OCDE, não vale a pena dizer aqui que estamos num grupo de pessoas informadas, é um organismo com prestígio, muito poder junto dos governos e de outras organizações europeias, centra-se nas questões económicas e uma grande parte do seu poder vem daí, remetendo as tendências pesadas do desenvolvimento,
e é esse desenvolvimento assim entendido, estruturado em torno da economia, que articula o ambiente, a educação, as tecnologias e outros eixos sobre os quais trabalha. E, portanto, a educação aparece ali como uma mercadoria que impõe a sua racionalidade, excluindo todas as outras. E aqui chega uma primeira consideração sobre a OCDE e o PISA. Uma razão da sua força tem a ver com a sedução que a vertigem dos números e dos rankings, a vertigem de um eventual controle ideal da realidade educativa exerce sobre muitas pessoas, grupos e espaços sociais e campos sociais. Esta sedução e vertigem de uma análise, de uma leitura da possibilidade de quantificar, de objetivar, permitindo comparações nacionais e internacionais, tem o poder de promover uma racionalidade e uma simplificação da análise que atrai profissionais, atrai políticos e atrai, nomeadamente, a opinião pública que acredita perceber a superficialidade de quem divulga os resultados e o lugar de Portugal. Porque quando ouvimos a apresentação que aqui nos foi feita, percebemos quantas contradições, quantos pontos fracos, quantos absurdos aparecem ali no trabalho que é desenvolvido. O PISA, para mim, trouxe vários malefícios. E um deles, que não podia deixar aqui de referir, prende-se com o nosso papel na universidade frente a uma hegemonia no conceito gramsciano que este programa exerce. Porque o projeto que aqui nos reúne tem a imensa ousadia, para mim foi uma ousadia, aceito, de querer capturar e dominar toda a racionalidade sobre o conhecimento dos outputs, como aqui foi dito, dos resultados do sistema escolar em vários contextos nacionais e internacionais. A interrogação crítica que este projeto formula, o questionamento, parecem-me estar e ser cada vez mais raros no mundo académico, oxalá me engano. E queria celebrar aquilo que aqui foi apresentado e o trabalho que foi feito pela equipa. O que é que trouxe o PISA? Com, à época, muito poucas vozes críticas. Ainda bem, e espero que cresçam essas vozes críticas. Sem uma ordem que não será mais lógica, mas que foi a que me surgiu. Um reforço de chavões difíceis de rebater nos discursos públicos sobre educação, tais como exigência, qualidade, esforço, rigor, que atravessam discursos políticos, sociais, na comunicação social, uniformizando o modo como se aborda a educação, retirando liberdade e criatividade. Esta uniformização dos discursos tornou as análises críticas defensivas e difíceis de afirmar na sua legitimidade. Não temos um poder que possa desafiar o PISA e estamos dispersos. O que é que trouxe também? Esta dificuldade é forte em todos os espaços, já referi, comunicação social, instituições de financiamento da investigação, a opinião pública, trouxe uma lógica e um quadro de referência ao qual é muito difícil escapar e que não se pode ignorar. Trouxe uma legitimidade internacional através de ferramentas padronizadas, trouxe a primazia dos resultados de uma avaliação, relegando para a invisibilidade e irrelevância analítica dimensões primeiras da vida educativa, tais como os professores, o seu estatuto, a sua formação, os seus espaços de liberdade, que considero serem o âmago da vida educativa. Ou seja, a minha análise é que o PISA, a partir do momento em que ocupou todo o espaço, um espaço racional e com números que seduzem, retirou afirmação a dimensões muito mais ricas, interativas do campo educativo. E não foi por acaso que foi já com o PISA em funcionamento que foi possível entre nós prejudicar grandemente o estatuto dos professores, empobrecer
o Estatuto dos Professores e conduzir, não estou a falar de espaços de liberdade e de projetos que se continuam a desenvolver, mas conduzir as políticas educativas apagando tudo aquilo que era a inovação pedagógica como orientação geral para as escolas, o trabalho do professor como fazendo a diferença, outros instrumentos de avaliação de grupo, de trabalho de grupo. Hoje, naquele estudo do ICS, encomendado pela Gulbenkian sobre a cultura, algo que é dito é que para um grande, elevadíssimo número de jovens, é na escola que fazem as suas primeiras experiências culturais, através de visita a monumentos, não é através dos testes, é através de um tipo de atividade que tem vindo a menorizar a sua importância, porque aquilo que vemos à nossa volta é o domínio dos testes sobre qualquer outro instrumento de aprendizagem. Claro que, sendo a OCDE uma organização para o desenvolvimento económico, trouxe e naturalizou a teoria do capital humano para um campo em que a construção da igualdade, o desenvolvimento do espírito crítico, a cidadania, a riqueza do conhecimento e da ação se tornaram irrelevantes nas políticas e nas práticas. E não é por acaso que na nossa agência de financiamento da investigação, eu creio que os projetos de investigação no campo, na área da ciência pública têm muita dificuldade em ser financiados. Isto acontece num período marcado pela crise das ciências sociais e humanas, consideradas cada vez mais irrelevantes no financiamento da investigação. É um exemplo que vivemos aqui de modo muito duro. E por outra característica, que eu não sei se tem a mesma importância noutros países europeus, nomeadamente, que é o aparecimento dominante de entidades, fundações privadas ligadas a grupos da indústria e do comércio, de grupos económicos que alimentam observatórios, produção de dados, programas de televisão em horário nobre, produzindo ideologia e opinião. Como eu sou, assim, o último reduto, pelo menos sempre me vi assim, recusei sempre trabalhar com essas fundações, mas estimáveis colegas o fazem, e como é que nós podemos criticar? Quer dizer, eu continuo a criticar, mas entendo que com a fragilidade e a escassez dos financiamentos das ciências sociais e humanas encontraram ali um espaço. O que é certo é que esse espaço não é inocente, nem é neutro. É um espaço possível e fácil de ocupar. Porque é que não se lançaram na física ou em outro tipo de investigações? A educação. A educação tão fácil de criar opinião pública e de marcar o campo. Pois há outra crítica muito importante que eu faço ao PISA e que está aqui bem patente neste projeto, é que o PISA capturou a atividade colaborante ou crítica, neste caso crítica, de muitos investigadores. Todos os que se preocupam com a avaliação, políticas e muitas outras áreas que antes eram marcadas pela diversidade de quadros teóricos e de abordagem, hoje ocupam-se do PISA. Como aqui vimos, estes cálculos, este estudo é algo que é terrivelmente exigente e consumidor de tempo, de esforço, de inteligência, para um objetivo que eu reconheço muito importante, que é mostrar as irrelevâncias, as contradições, as fragilidades do sistema. Mas capturou, quando estamos a fazer isto, não estamos a investigar outros temas. Vivi há umas semanas uma situação que foi num congresso internacional sobre Paulo Freire, que um querido colega, sob o título de Educação e Socialismo, portanto, expectativa, Educação e Socialismo, Paulo Freire, trouxe-nos uma abordagem com tabelas parecidinhas no sentido da sua impossível leitura para quem acompanha, os países ex-socialistas de leste comparado com os países da Europa capitalista. Portanto, educação e socialista, PISA.
Portanto, há mesmo uma captura de energias e de tempo, sem qualquer juízo, obviamente, sobre a relevância das abordagens. Isto numa academia dominada por métricas, tempestade perfeita, métricas na academia, produção na academia, PISA, a avaliar todo o sistema educativo. E uma academia que orienta o seu trabalho em função de financiamentos, que conhece e pratica a precariedade, como sabemos. E isto é possível também porque a opinião pública e publicada recebe muito bem estas concepções que naturalizam a educação como apenas uma dimensão económica da vida individual e coletiva, o que é grave. Silenciosamente, as políticas vão mudando, sem revolta organizada, a face da educação formal e não formal, crianças, jovens e adultos, que quisemos, eu pelo menos bati-me e continuo a bater-me por isso, emancipadora e cidadã. O PISA trouxe uma pressão brutal pela transformação do campo educativo e das expectativas sobre os investigadores que vivemos, como referi, nos espaços académicos. Boaventura Sousa Santos, nos seus, ia dizer imensos, múltiplos, escritos recentes, diz que as universidades estão cada vez mais parecidas com empresas capitalistas, o que penso que é pacífico e em nada nos espanta. O que é terrível ao mesmo tempo, porque a universidade, a liberdade, o espírito crítico, a interdisciplinaridade, quer dizer, em torno da qual trabalhamos, não é? Acaba por ficar muito marcada por estas perspectivas. Obviamente que tenho que dizer que, sem prejuízo de relações com o tecido económico, nada contra, tem que haver relações com o tecido económico que estrutura a vida dos coletivos e individual, mas não me parece que possa sequer ou deva ser essa a orientação. Ora, aqui está um brutal obstáculo à produção de conhecimento para o bem comum, a tal ciência cidadã. A investigação e o conhecimento não podem, na minha perspectiva, estar ao serviço da economia lucrativa do lado do capital. E eu vejo com preocupação em muitas instituições o desenvolvimento de competências através da investigação, e aqui refiro-me em particular a doutoramentos, por exemplo, para a integração no mundo como ele é, sem articular com o sentido crítico, a ética democrática, o trabalho coletivo e não apenas, por exemplo, com a gestão individual dos percursos. Daqui decorre, portanto, um empobrecimento do debate educativo em todos os espaços e registros. Nas últimas eleições vividas entre nós há poucos dias, talvez 2 semanas, foi flagrante a ausência da educação como campo de luta e de ação social e política no desenvolvimento do país. Nada. Se há professores, não há professores, é o máximo que se diz. Mas a educação não está em debate, não se questiona. Isto deu muito jeito a muitos governos, obviamente. Em suma, a OCDE e o PISA trouxeram aos políticos, aos governos, a simplicidade dos resultados, permitindo uma leitura do deve e do haver e permitindo desvalorizar dimensões e protagonistas centrais da educação e do campo educativo. Impôs à opinião pública a facilidade da leitura através dos rankings, o que, obviamente, as pessoas creem, entenderem e sabem quem está acima, quem está abaixo, é de leitura óbvia. Em síntese, este poder da OCDE sobre os governos, as opiniões públicas e as academias aprisiona o presente e o futuro num molde que completa uma globalização que aproveita os fortes e exclui os mais fracos, vulneráveis e minoritários. Seria interessante fazer um breve inventário dos temas que ocupavam o campo da educação e da investigação antes do PISA e que desapareceram praticamente. Como reduzir as desigualdades sem sacrificar as oportunidades em democracia, por exemplo, como construir organizações e pedagogias diversas, como desenvolver processos internos na gestão democrática da investigação, conhecimentos sobre os saberes, a sua articulação e as pessoas que aprendem,
As pessoas no PISA são coisas, são números, são amostra, são aquelas caixinhas, são aqueles traços. Houve ali uma apresentação que fazia pensar na confusão das antenas que estão aí nos prédios, não é? Aquele emaranhado de fios absolutamente quase impossível de compreender. Finalmente, o que fazer? Eu creio que é importante questionar a ideologia da OCDE, interrogar os silêncios e os não ditos, como há tempos, num debate, fez uma colega sobre o PISA Baby e como hoje aqui foi feito nesta apresentação. Clarificar as opções, não há neutralidade no poder, desenvolver as dimensões mais férteis e inovadoras da investigação e produzir conhecimento crítico, livre, plural, independente das agências económicas, o que não acontece atualmente. E uma nota final para Edgar Morin, que no seu livro Changer de Voix analisa estes 2 últimos anos e pergunta se nos ensinaram alguma coisa sobre educação. E eu fiquei a pensar, será que o PISA aprendeu alguma coisa nestes 2 últimos anos? E parece-me que não. Na linha de Edgar Morin, claro que estes anos ensinaram a importância de viver o tempo, sem a ditadura da pressa, a importância da ciência pública e do conhecimento e da sua partilha para o bem-estar, para uma vida inteligente e plena com os mais novos. Mas para mim o PISA nada aprende com a incerteza e com os desafios que vivemos, fechado nas suas tabelas e em números, sem pessoas. E com isto termino a minha perspectiva crítica do PISA, sendo que gostaria ainda de ter ocasião, mas para um texto escrito, de fazer um levantamento dos temas que estavam em investigação, desde o abandono escolar, não um abandono escolar fictício, mas o abandono escolar real, e os obstáculos que provocam o abandono, que provocam o insucesso para os superar, tudo isso desapareceu. Agora, aquilo que acontece é, como já se passava noutros países, cada vez mais cedo orientar os alunos em função dos seus resultados para outros percursos. E atualmente, até no pré-escolar, a que o PISA se propõe chegar um destes anos, um destes dias, até no pré-escolar, os meninos agora têm uma avaliação se cumprem os objetivos, se alcançam os objetivos, se não alcançam os objetivos. Portanto, nós estamos a viver um tsunami de uma racionalidade abusiva e destruidora daquilo que para mim é o melhor da educação como campo capaz de democratizar, de assegurar a igualdade de oportunidades e de garantir sociedades mais inteligentes e mais democráticas. Muito obrigada. Segue-se o professor Luís Carvalho. Muito obrigada. Obrigado, muito bom dia. Quero dirigir, obviamente, uma saudação especial aos meus colegas da mesa. É sempre um gosto estar em tão boa companhia académica. E, claro, quero dirigir uma palavra de agradecimento aos organizadores, na pessoa do António Teodoro, por este convite. E as minhas saudações e também os meus parabéns a todos que participaram neste importante projeto. Eu gostava de começar por nos dizer uma declaração de interesse sobre a matéria, para vos dizer que desde 2007, 2008, quando comecei a estudar com outros e a escrever sobre o PISA, nunca me interessou abordá-lo ou estudá-lo do modo como a OCDE o promove ou do modo como certos políticos portugueses já o declararam, designadamente como um espelho da realidade educativa portuguesa, um meio de monitorização regular da posição de Portugal no espaço competitivo de educação. De facto, o que me tem interessado mais, sobretudo, ou quase só, é compreendê-lo como uma tecnologia do governo contemporâneo dos sistemas educativos, procurando, assim, perceber como participa e como é usado pelos atores sociais e políticos para participar em processos de coordenação e de controle dos sistemas escolares, seja, digamos, de uma forma mais simples, na tentativa de introdução de ordem
no sistema educativo e na ação no campo educativo. Quero ainda dizer que, apesar de entender aqueles que se pronunciam publicamente a favor deste tipo de prova, deste tipo de avaliação internacional, nomeadamente a qualidade de colocar as aquisições dos alunos no centro da reflexão sobre os sistemas educativos, eu partilho com muitos outros alguns elementos que são, digamos assim, críticos, ou se quiserem, que são, vamos dizer, conhecedores das suas limitações. E desde 2000 e até antes, que a literatura tem apontado muitas limitações, não apenas ao PISA, mas a outras avaliações internacionais da mesma natureza, críticas que vão desde as limitações do projeto comparatista, enfim, a célebre interrogação se é possível comparar aquilo que não é comparável, até à metodologia e até mesmo, em alguns casos, à pertinência financeira deste tipo de investimento pelos Estados nacionais. As críticas que aqui foram levantadas hoje, designadamente sobre a construção das amostras, foi uma das críticas que me pareceu mais evidente, não me surpreendem e eu creio que se inscrevem numa longa tradição crítica que inclui, entre outras, as questões relacionadas com a pertinência da comparação face às diferenças culturais dos segmentos dos países participantes, as questões da tradução dos itens, a desvalorização de certos saberes, a subvalorização de outros, as técnicas estatísticas estudadas, muitas outras, nomeadamente aquelas que apontam para a ausência de um desenho longitudinal, que é uma crítica de sempre a este tipo de avaliações e que eu acho que é uma crítica, que é um elemento crítico radical, e também o facto de saber que os resultados destes testes ou dos testes estandardarizados aplicados em estudantes são sempre fortemente afetados por fatores externos à escola. Quero ainda acrescentar, talvez não tanto como investigador, eventualmente mais como cidadão, que eu também partilho a visão daqueles que são críticos dos modos de governo, de governo das nossas sociedades, que se baseiam em dados ou que, invocando a legitimidade das evidências, se concretizam depois através de processos políticos de culpabilização ou de louvor de sistemas políticos, de políticos e de profissionais. Isso não significa, eu acho que é preciso ter isto presente, que o PISA não tenha credibilidade técnica, senão não poderíamos explicar nem compreender as análises secundárias produzidas pela investigação educacional, também do campo da sociologia ou do campo da economia sobre os dados do PISA, ou como compreender que este próprio projeto tenha querido explicar a evolução do sistema em Portugal analisando os dados do PISA. E as críticas também não implicam necessariamente, não possa ser um elemento mais na informação ou para a inteligência do sistema educativo. Mas, como eu escrevi, aliás, num artigo publicado no Público há alguns anos atrás, eu prefiro a opinião de que é uma inteligência curta, que é uma inteligência restrita, pelo que designadamente precisamos de séries longitudinais a partir de modelos complexos, não apenas centrados em resultados em testes, e precisamos também necessariamente de informação qualitativa que nos permita gerar conhecimento contextualizado. Agora, o que não podemos deixar de reconhecer é que o PISA atingiu um lugar proeminente, pelo menos formalmente, no governo dos sistemas educativos e na regulação da educação. Tal se poderá explicar, em parte, por uma das razões que o António avançou, enfim, referiu-se ao poder da OCDE, eu acrescentaria talvez outros elementos, nomeadamente a objetividade culturalmente conferida aos números e às estatísticas como formas de verdade, ou ainda a credibilidade que a OCDE atingiu enquanto organização que conta a verdade. Tal se poderia, em parte, perceber também, ou pode, em parte, perceber também, em função do ambiente institucional mais amplo em que vivemos, marcado pela percepção de intensa competição económica e social e, paralelamente, com a presença da crença de que a educação é um recurso decisivo para o sucesso das nações nessa competição. Mas eu creio que também não se pode deixar de olhar para o modo como a OCDE vai construindo aquilo que eu costumo designar pela ecologia do PISA, designadamente face aos seus competidores, e porque para mim o poder é sobretudo uma relação, aquilo que, enfim, nós devemos também ter em consideração são exatamente os modos como a OCDE, através do PISA,
se trabalhou no sentido de institucionalizar esta ferramenta avaliativa em torno de processos, são processos muito fortes de idealização da realidade educativa, da agregação de atores e de atores de vários campos sociais, do trabalho de supervisionamento das interdependências entre esses atores, mas também através de uma intensa e variada difusão de produtos informacionais que são gerados para os diversos públicos e que são usados pelos diversos públicos. Dito isto, feita, enfim, esta minha declaração inicial de interesse, talvez possam compreender melhor o modo como abordarei de seguida o projeto, enfim, os resultados do projeto que me foram sendo enviados e, evidentemente, centrando nas matérias que conheço minimamente e não, infelizmente, nas matérias mais relacionadas com a avaliação ou com os testes, e foram aqui levantadas questões muitíssimo interessantes, mas sobre as quais eu não posso trazer elementos de natureza crítica, simplesmente porque não os conheço. Na ausência de um relatório síntese, eu procurei, em primeiro lugar, situar a minha intervenção, a minha análise, face ao propósito central e aos objetivos que o projeto se propôs, o projeto que aqui nos reúne se propôs. Como foi referido, a investigação desdobrou-se em 11 objetivos, que se estenderam da análise das razões políticas da participação ao PISA até à apresentação de propostas para a implementação de políticas públicas. Perante esta amplitude e, sobretudo, heterogeneidade de objetivos abraçados pelo projeto, eu, enfim, decidi concentrar-me naqueles objetivos que mais relevantes me pareceram ser para o esclarecimento do propósito central do projeto. E o propósito central deste projeto, foi hoje aqui apresentado, foi o de conhecer as relações estabelecidas por diferentes atores com a participação e com os resultados da participação de Portugal no PISA em 3 planos, se bem entendi, nos discursos, nas políticas e nas práticas profissionais. Assim sendo, nos materiais que me foram proporcionados para consulta, eu procurei as contribuições do projeto face a 4, digamos assim, desses objetivos relacionados com o conhecimento gerado sobre os debates na opinião pública, os discursos nas organizações de pais e professores, os discursos de atores políticos e, de certa medida, o uso do PISA na formulação de políticas públicas. É sobre este conjunto que eu formulo seguidamente 2 observações, esperando que sejam suficientemente interessantes para suscitar a discussão e, eventualmente, para questionar outros caminhos para o estudo sobre o PISA. O primeiro elemento é sobre o conhecimento novo. Para destacar dos textos que pude ler, aquele que mais prendeu o meu interesse e a minha reflexão, e o meu destaque vai para o estudo realizado sobre os modos como os média, concretamente o Jornal Público, abordam e tratam o PISA. Desde logo, por ser um texto fundamentado, apoiado em literatura, metodologicamente muito claro, e depois, e sobretudo, porque realmente me parece que traz dados novos à literatura que entre nós se vem interessando sobre as relações estabelecidas por diferentes atores nacionais com a participação e com os resultados da participação de Portugal no PISA. Eu acho que o estudo mostra bem como o Jornal Público enquadrou ao longo de mais de 10 anos o debate educativo, com recurso aos materiais do PISA e em função dos timings que o PISA impõe, como, aliás, os investigadores, os autores do texto, mostram, situando bem o fluxo de informação no mês de publicação dos resultados. Creio ainda que o artigo deixa claro como o jornal participa no que eu chamaria uma fabricação do debate publicado sobre a educação, ao mesmo tempo que legitima o PISA e os seus dados, mas também que autoriza certas vozes a comunicar no debate público sobre a educação. Agora, creio que seria interessante saber um pouco mais sobre quem é exatamente esta elite masculina, como os autores do texto referem, esta elite masculina que o estudo reporta. Penso que podemos hipotizar tratar-se de uma população de opinion makers que publicam regularmente dos média e de colunistas regulares do jornal. Isto sem considerar, enfim, os ministros da Educação, que passaram a ter, a cada 3 anos, de realizar uma performance ou justificativa ou de construção de narrativa sobre os resultados e o trânsito do sistema educativo em Portugal. Mas o que me parece muito interessante também é que estes artigos de opinião, da responsabilidade de opinion makers e de colunistas, vêm crescendo ao longo dos anos, segundo o estudo reporta, e se eu entendi bem. Ora, acontece com este crescimento de artigos de opinião, aumenta também a introdução de tematizações do PISA que vão para além das tematizações que o próprio PISA induz. Por exemplo, se o PISA tematiza a educação em torno das performances dos estudantes, em provas standardizadas, já os opinion makers e colunistas tematizam esses resultados em torno, por exemplo, das qualificações e das práticas dos professores
colocando o foco sobre as escolas e sobre o trabalho docente. E se o PISA por si tematiza a educação em torno da competição entre sistemas, já os opinion makers e derivados, digamos assim, perdoem-me o termo, tematizam o PISA em jogos políticos de elogio e de culpabilização. E tudo isto em discursos que, invariavelmente, se estruturam em apreciações relativamente simples à volta dos vetores fracasso, sucesso, crise. Ou seja, em análise, e isso já foi referido na intervenção anterior, que reduzem as tentativas de compreensão e do debate de educação ao aquilatar da maior ou menor conformidade da educação escolar portuguesa a padrões de referência putativamente universais e que, como todos sabemos, são profundamente descontextualizados, bem como a imputação de causas ou de consequências mais ou menos aleatórias aos resultados. Da leitura do artigo ficou-me ainda, e para terminar, a percepção de que os dados podem também mostrar a própria transição do posicionamento e do enquadramento distinto que o Jornal Público foi tendo, acompanhando eventualmente a mudança na política e na responsabilidade eleitoral. Por exemplo, será que a extensa atenção dada ao PISA no seu primeiro ciclo, atenção dada, se bem me lembro, especialmente através de peças editoriais, poderá ser dissociada de uma agenda política para a educação da direção daquele jornal naquela época, marcada por uma defesa cerrada e uma regulação baseada em testes standardizados e da responsabilização da burocracia estatal e da profissão docente. De algum modo, o texto permite-nos chegar a esta dinâmica de multirregulação que marca os processos de governo na educação na contemporaneidade. E dito isto, passo para uma segunda tópica, em torno da palavra confirmação. Porque a confirmação é mais uma pergunta do que propriamente uma observação. Para perguntar se os resultados deste projeto rejeitam ou confirmam um conjunto de observações, de análise, de interpretações geradas em projetos nacionais e internacionais desde o final da primeira década deste século. Refiro-me a uma literatura que vem mostrando que a credibilidade e o sentido de utilidade alcançados pelo PISA são inseparáveis da variedade de mobilizações sociopolíticas que lhe são dadas. Sobre tal variedade, pensem, por exemplo, nas múltiplas finalidades que são atribuídas ao PISA por atores políticos nacionais, ora para justificar reformas políticas ou novos meios de avaliação, ora como fonte informativa, que pode ser complementar ou substitutiva para a direção dos sistemas educativos, ora ainda para apoiar a construção de ideais educativos ou de narrativas emergentes sobre a educação em Portugal. Como um colega nosso francês, o Xavier Pons, sintetizou no artigo de 2017, a propósito do contexto europeu, a investigação tende a mostrar que o PISA tem uma forte influência numa variedade de formas nacionais, mas a sua influência depende dos contextos políticos domésticos. Isto significa que os resultados do PISA estão sujeitos a diversas seleções, seja em relação às informações de que é portador, seja em relação aos domínios das políticas recomendadas e até daqueles que são efetivamente tomados em conta a nível nacional. Ora, aquilo que me parece exatamente mais relevante é que todos estes usos diferentes, todos estes efeitos divergentes coexistem com a convergência dos atores políticos, dos médias, da administração e, por vezes, até da investigação para a mobilização dos métodos, dos dados e das análises do PISA. Quero com isso dizer que as controvérsias, as disputas sobre o sentido dos dados ou até a imaginação e o escrutínio do sistema educativo, das políticas e das práticas são feitos na dependência ou no compromisso com o PISA. Ora, esta convergência divergente, ou esta convergência com divergência, não é um sinal da fraqueza desta tecnologia política, mas antes um sinal da sua proficiência, da proficiência da sua rede epistémica e política, porque o PISA é também uma rede epistémica e política que, mais do que alguma vez foi conseguido, consegue manter trianualmente múltiplos atores vinculados às suas múltiplas atividades e aos seus múltiplos produtos. Em outras palavras, e aproximando do fim, o PISA é eficaz por causa do engajamento e da participação de múltiplos atores em sua própria produção, disseminação, uso, consumo, mas também, e isto é importante, recriação ou cocriação. É por isso que, que em linha com os estudos de sociologia política francesa, nomeadamente os estudos sobre a instrumentação da ação pública, eu refiro que o PISA tem este efeito
ou este poder de agregação. Penso que os dados, pude ler do projeto, relativo, por exemplo, à relação dos políticos e dos médicos com o PISA, podem eventualmente corroborar esta análise. De qualquer modo, eu sublinho que a agregação, este efeito de agregação, para mim, não é um efeito de hegemonia, é um efeito que é potenciador de ação dentro do campo de ação que ele permite, e esta dimensão de abrir campos de possibilidade para a ação deve ser considerada como um aspecto muito particular para podermos perceber os efeitos de institucionalização ou desinstitucionalização de uma ferramenta desta natureza. E penso que usei os meus 20 minutos e assim termino, e agradeço mais uma vez o convite e mais uma vez também os meus parabéns para a equipa que trabalhou neste projeto. Obrigado. Muito obrigado, professor Luís Carvalho. Segue-se o investigador Gil Nata. Muito obrigada. Boa tarde, espero que me ouçam bem. Estava a tentar manter o casaco, mas com o calor da sala simplesmente abandonei a ideia, estava a resistir, mas estava prestes a colapsar, portanto peço desculpa por isso. Ora bem, começo por agradecer o convite, que muito me honra por estar aqui presente, ainda por cima na companhia de tão ilustres oradores e convidados. Depois queria também dar os parabéns à equipa pelo trabalho realizado. Portanto, nós fomos, presumo que foi o caso com todos nós, fomos contactados para comentar e foi-nos fornecido um conjunto de material vastíssimo, muito, muito rico. Estou a ficar com a boca seca. Mas portanto, que não me foi possível, pelo menos em tempo útil, a mim, conseguir dar conta de todo o material e ler. Antecipei, julgo que bem, que o professor Luís ia se centrar mais nos aspectos discursivos e na análise, e também a professora Ana Benavente, que iam fazer uma análise mais crítica do PISA enquanto instrumento, e eu, por antecipação, e correu bem, resolvi-me centrar mais, também por interesse pessoal, na parte mais dos dados, embora vá fazer referências a todo o conjunto do PISA e enquanto instrumento político. Aliás, começaria por tentar fazer uma breve apresentação naquilo que mais tarde depois serve para perceber o meu olhar sobre este instrumento de regulação que é o PISA, e, consequentemente, poder depois comentar os resultados ou alguns dos resultados a que o projeto chegou e o próprio projeto. Portanto, eu sou doutorado em Psicologia, a licenciatura foi feita em Psicologia, eu comecei já há muitos anos a investigar em Ciências da Educação no CIE, na Universidade do Porto, designadamente em conjunto com o meu amigo e colega Tiago Neves, sobre os quais temos feito temos estudado várias temáticas. Há uma linha comum que é a equidade. E, portanto, a nossa preocupação principal é a promoção da equidade no sistema educativo, no seu particular, e, portanto, depois na sociedade em geral. Portanto, este é o fio condutor que explica porque é que nós começamos por estudar os rankings, e a nossa colaboração começou por uma perspectiva muito crítica dos rankings que são produzidos anualmente pelos jornais e que todos nós sabemos, publicados, com imensa atenção mediática, aliás, com imenso proveito mediático. E sobre isto, uma vez escrevemos, depois de várias produção científica sobre isto, uma vez o público pediu-nos, ao fim de um tempo, estava a celebrar os rankings, e até houve umas capas, pediram a anteriores diretores do público para selecionar, eu não sei qual foi o aniversário que estava a ser
celebrado pelo público, pediram para selecionar umas capas aos anteriores diretores, e José Manuel Fernandes escolheu a capa dos rankings, dizendo é um momento marcante na história de Portugal, através da transparência, etc., e tudo o que o ranking promove. Ora, nós num texto que nos foi pedido, sumariámos, e o texto dizia qualquer coisa, rankings úteis, inúteis ou perigosos. Isto é um ponto que eu gostava aqui de marcar, porque faz a ligação com o próprio PISA. O PISA também, como já foi aqui referido, é em si mesmo um ranking, a construção de um ranking. Ele é inútil, é perigoso ou é útil? E aqui eu digo já, antecipo já ao que venho, recorrendo um bocadinho a uma leitura de Michel Foucault e à ideia de que o poder nunca se exerce de forma absoluta e total, unidirecional, é sempre multifacetado, pode sempre ser reinterpretado, reutilizado e reaproveitado, aliás, ideias que o Dr. Luís estava aqui a aludir. Eu julgo que o próprio PISA, ou seja, depende do uso que se faça dos rankings. No caso dos rankings dos jornais, é muito claro, o ranking é perigoso, não só é inútil, é mais do que inútil, é perigoso. Porquê? Porque não tendo em consideração o nível socioeconómico dos alunos e a composição das escolas, produz um conjunto de efeitos sobre a opinião pública, por exemplo, de que as escolas privadas ensinam melhor e têm mais qualidade. E depois, até por retroalimentação, o que acontece é que um conjunto de atores educativos, e designadamente as escolas, envolvem-se num conjunto de comportamentos, como, por exemplo, selecionar alunos, porque sabem que isso lhes vai dar vantagem competitiva, e não há melhor publicidade do que a publicação anual dos rankings, em que frequentemente aparecem os títulos a dizer 19 das 20 escolas que estão no topo são privadas. Isto tem efeitos sobre o sistema muito evidentes e sobre o discurso político. Público e político. Portanto, neste caso concreto, são perigosos. Agora, serão perigosos todos os indicadores produzidos sobre o sistema que tentam quantificar qualquer coisa? Esta é. Eu e a equipa com quem trabalho julgamos que não. Por exemplo, o esforço que o Ministério da Educação fez para produzir métricas, que também podem ser considerados rankings. A partir do momento em que há uma métrica, eu posso seriar, por exemplo, as escolas, para produzir métricas que tenham em conta exatamente, que estão disponíveis no InfoEscolas, por exemplo, os percursos diretos de sucesso, que têm em conta o nível socioeconómico dos alunos e tentam controlar isso. Aqui há uma clara falta de dados e nisso Portugal tem este déficit de dados credíveis e confiáveis em termos estruturais, ricos o suficiente para apanhar o detalhe, mas há esse esforço. De resto, eu acho que alguns dos indicadores que o Ministério apresenta são muito inteligentes na forma como conseguiram tentar contornar a ausência desses mesmos dados. E depois, o panorama que é produzido através dessas métricas é radicalmente diferente, por exemplo, da que se encontra nas publicações de jornais. Para chegar também ao PISA, portanto, são estes rankings do Ministério da Educação, estes indicadores inúteis? Não me parece. São perigosos? Também não me parece. Aliás, têm servido, os jornais não aproveitam, nem às tantas muitos dos investigadores, mas eles, para quem olhar para eles com olhos de ver, aquilo que vê é uma visão muito mais matizada, em que, por exemplo, os tradicionais rankings não aparecem da mesma forma, não aparecem as privadas no topo, ou seja, controlando o nível socioeconómico dos alunos, temos uma visão muito diferente. Também muito mais aleatória, isto depois seria toda uma discussão, ou seja, com saltos muito grandes de uns anos para os outros, porque é que isto acontece seria outra discussão técnica. Para chegar ao PISA e dizer que, no caso do PISA, o PISA é um colosso, não é? E há tanta gente a trabalhar sobre ele, tantas equipas. Este projeto é um dos exemplos. No caso, diria eu, dos bons exemplos, porque, se me é permitida uma linguagem mais coloquial, faz a folha aos dados. Portanto, olha para eles com olhos, vai dissecá-los, vai tentar perceber
até que ponto são confiáveis. Isso é bom. Simultaneamente, o PISA, porque fornece-nos um conjunto de possibilidades analíticas, e aqui talvez me afaste no sentido em que eu vejo ali possibilidades de não sei se a palavra será apropriada, mas de luta, porque política pública também é isso. E, por exemplo, cito frequentemente este exemplo, é no PISA que estão dados claros e inequívocos, isso vem no tal artigo que acabamos por dizer, descrever no público, vêm dados, quando uma pessoa olha para o PISA abandonou, mas se procurarem bem, isso eu posso enviar, tem dados sobre a comparação ensino público e privado, com e sem controle do nível socioeconómico dos alunos. Ora, o panorama é conhecido e era expectável. Sem controle do nível socioeconómico dos alunos, os privados têm melhores resultados que o público, designadamente para simplificar, vou deixar assim. Quando se introduz, e o PISA tem isso, tem variáveis, que se tem questões, são seguramente, diria eu, do que conheço, do melhor que há em termos de medição do nível socioeconómico dos alunos. Por exemplo, nós em Portugal não temos equivalente a isso. Portanto, aproveitando esses indicadores, o que acontece é que, se isso for controlado estatisticamente, surge este panorama. No conjunto dos países da OCDE, o ensino privado, depois de controlado o nível socioeconómico dos alunos, porta-se pior, tem piores resultados que o ensino público. E é estatisticamente significativo. É também este o caso de Portugal, especificamente do contexto português. O que, embora a diferença seja pequena e às vezes não atinja a significância estatística, o que significa isto, a tendência pelo menos está lá, e mesmo se considerarmos nula, é um contraste absolutamente radical com a mensagem que todos os anos aparece nos mídias e que alimenta o discurso e a percepção pública do que o ensino privado tem mais qualidade que o ensino público. Pegando nos dados do PISA, eu consigo, e agora reparem, é verdade que não é, os relatórios da OCDE não dão destaque a isto. Uma vez confrontei um oficial da OCDE, disse, pois e tal, bom, mas os dados estão lá, pode ir ver. São coisas independentes, nós percebemos que seja um assunto sensível e que a OCDE tente não mostrar esses dados e não tornar isso um nicho, um assunto público versus privado, até pelos países que estão envolvidos e pela própria dinâmica do PISA, da sua construção. Mas aqui a minha mensagem subjacente é que tem também qualidade, é indicador de alguma coisa, designadamente isto que acabei de dar com este exemplo, e permite um posicionamento, por exemplo, agora em termos Foucaultianos, de redistribuição de poder, das tantas pegar e redirecionar aquilo que era uma determinada agenda e baralhar os cálculos. E, portanto, usando as próprias armas do PISA. Bom, defendendo, ou seja, não sei se estou a ser claro, a minha intenção aqui é percebendo e, aliás, partilhando claramente alguma da crítica que é feita e da visão crítica que é partilhada, quer pelos anteriores oradores, quer pelo próprio projeto, que tem claramente isso na sua matriz. Em todo o caso, eu acho que é importante, para olhar para certos fenómenos da educação, designadamente, precisamos de boas métricas. E elas podem ser reveladoras e podem ser interessantes. Foi assim que, por exemplo, nós conseguimos, através dos exames nacionais, publicar sobre a inflação de notas. E, portanto, depois o Ministério da Educação, inclusive, tem agora um indicador sobre a inflação de notas, gerou também um grande debate público. Tive alguns amigos a mandar mensagens a dizer obrigado, porque agora já sei a escola em que vou pôr os meus filhos. Portanto, quando se publica sobre a inflação de notas, é preciso ter cuidado também sobre, lá está, a dificuldade desta rede e das reações, mas, em todo o caso, conseguimos apanhar, pelo menos, achamos nós, e eu estou disponível para defender, através e por causa dos exames nacionais, conseguimos apanhar um fenómeno que era de percepção pública, absolutamente disseminado em Portugal, que é, há aqui conjuntos de escolas, designadamente escolas privadas, que inflacionam as notas dos seus alunos. E nós, através dos exames nacionais, conseguimos mostrar que, para iguais notas nos exames nacionais, as notas internas atribuídas nas escolas
tinham de facto aqui uma componente, digamos, de grupo, designadamente os privados puros inflacionam substancialmente mais que os privados com contrato de associação e que o ensino público, por exemplo. E isto é, na nossa opinião, na minha opinião, extremamente relevante para a questão da equidade e da promoção da equidade, depois levanta todas as questões e a discussão sobre a justiça no acesso ao ensino superior. Foi também através de métricas e através de indicadores que pudemos mais recentemente publicar coisas sobre a eficácia do STAPE, e enfim, eu não me vou alongar porque senão não tenho tempo para falar mais em concreto do projeto, que naturalmente interessa. Mais recentemente, é também por esta visão que entenderão que o professor António Teodoro fez a amabilidade de já o referir no início, conseguimos aprovar um projeto cujo objetivo principal, com muitas similitudes ao projeto que está hoje a ser aqui apresentado, ou seja, no sentido tem a dupla vertente dos dados e do discurso, a perspectiva é genericamente crítica, mas, mais uma vez, há aqui esta questão. Estamos quase com 2 décadas de PISA, o PISA frequentemente nos seus relatórios dá performance e, entretanto, a equidade surgiu e cada vez foi ganhando tração, já percebemos isso pela revisão da literatura. Ora, passados 2 décadas, a equidade nos países participantes aumentou? Esta foi a pergunta mais simples. O PISA é um instrumento, tem sido um instrumento que tem conseguido, ou pelo menos está associado, é sempre muito difícil falar em causalidade com estudos correlacionais, então em políticas públicas cheias de contexto e cheias de... mas conseguimos ver aumento da equidade dos países que estão no PISA a partir do momento em que o PISA foi implementado? E aqui, mais uma vez, a parte dos discursos, tentando perceber ao nível dos mídias, ao nível dos policy makers, etc., quais são as perspectivas, mas também dos dados. Portanto, o que nós vamos tentar perceber é se o envolvimento dos países no PISA tem contribuído para um aumento da equidade nesses mesmos países. Não me vou alongar muito, de resto já fizemos uma revisão da literatura, enfim, não vou, já disse que me ia focar mais nos dados, e agora, como já devo ir assim, eu esqueci-me de pôr o relógio, serão 10 minutos, não, sabem-me dizer o tempo que eu estou aqui a debitar? Só para controlar. Tenho mais 10. Ok. Então, queria passar, portanto isto foi, eu depois vou utilizar algumas destas coisas para comentar os resultados. Em relação ao projeto, e eu começaria ao projeto PISA, PISA-PT, que estamos aqui a discutir hoje, queria começar por realçar algumas coisas. Desde logo, elogiar quer o grafismo, quer o cuidado, e eu percebo que depois se torna esquizofrénico e todas aquelas tabelas. A OCDE apresenta de uma forma mais simplificada. Eu acho que o trabalho que foi aqui desenvolvido é mais sério. Dá mais informação, permite uma leitura muito mais precisa e consegue fazê-lo de uma forma que, para quem anda nesta luta de comunicar os dados de forma clara e condensada, é de facto um exemplo. Também pelo detalhe e cuidado metodológico avançado e pelo manancial de informação que dá. Eu julgo que o grande tema, digamos assim, é uma história de sucesso, ponto de interrogação. E aqui, desde logo olhando para os dados, começamos a ter aqui questões. O PISA tem ali, pode ser visto de várias maneiras. Por exemplo, João Maroco faz muito tentar introduzir, Dr. João Maroco, as retas de regressão e então a tendência dá claramente ascendente. Se fizermos mais este exercício, foi aqui feito o projeto, conseguimos ver com mais detalhe que há ali uma certa estabilidade entre 2000 e 2006, há um salto de 2006 para 2009 e depois com algumas flutuações, isto também varia mas o grande acontecimento, digamos assim, é de 2006 para 2009. Portugal há um salto. Porquê? E eu julgo que aqui bifurco o caminho.
Porquê é que Portugal dá um salto de 2006 a 2009? Claro, temos imediatamente o aproveitamento, reaproveitamento, leituras várias sobre esse salto, uns reclamando para si o efeito de políticas que teriam tido, outros atacando, dizendo não é essa, é a minha, etc. Sabemos que isso... E este é um dos principais problemas do PISA. Que políticas foram responsáveis por surtir o seu efeito naquele período? Ou seja, o PISA está a medir alunos de 15 anos, foi o pré-escolar, quando foi o aumento pré-escolar há não sei quantos anos, foi o Programa Nacional de Leitura, o que é que está a bater certo? Este exercício é difícil de fazer, implica ou potencia uma grande manobra de interpretação, eu até apontei aqui, por causa da questão da globalização de baixa intensidade, e eu escrevi um aproveitamento político de alta intensidade ou de largo espectro. Portanto, os resultados do PISA potenciam isso. Por outro lado, portanto, discutir as razões é sempre difícil e temos este aproveitamento, esta batalha autêntica. Por outro lado, temos um caminho que é desconfiar dos dados. Eu julgo que não estou a ser injusto se disser que é esse o caminho deste projeto, do projeto PISA-PT, embora as conclusões, ou seja, e houve até ao cuidado de não concluir isso. Eu julgo que está subjacente, que é Portugal às tantas não é um caso de sucesso. O que estamos a falar, possivelmente, é de questões amostrais. Os dados serão confiáveis. Em todo o caso, há sempre esta mensagem de talvez não lhes devêssemos dar tanta atenção assim. Portanto, há aqui, e atenção que eu padeço mesmo mal. Eu acho que esta tensão que já foi identificada, por exemplo, em literatura, o professor Luís Miguel e por outros, a tensão sobre, por um lado, utilizar dados confere alguma legitimidade ao próprio instrumento. Portanto, se eu lhe leio os dados e se até analiso os seus dados, mesmo às vezes uma perspectiva crítica, e eu não estou a fazer talvez o que a professora Ana Benavente sugere, que é deixemos o PISA, não é? Não lhe, seria importante não lhe dar importância, não é? Deixá-lo de parte e não contribuir assim. Ora, mesmo ao ler criticamente os dados, eu estou a relacionar-me com um instrumento e a dar-lhe alguma centralidade. E eu digo isso eu também próprio no projeto, quer dizer, o próprio PISA, eu vou utilizá-lo para ler os dados da equidade, mas assim estou a assumir, pelo menos implicitamente, se não explicitamente, que aquilo tem algum valor informativo sobre o que é a equidade. Portanto, seja através das medidas que a OCDE propõe de proporção da variância, que é explicada, a proporção da variância da performance dos alunos, que é explicada pelo seu estatuto socioeconómico, e que deve ser o mais baixa possível, mostrando que não há relação entre o estatuto socioeconómico dos alunos e a sua performance. Seja por esta medida, seja por outras que são possíveis calcular, de segregação, etc. Há muitas possíveis e há vários investigadores que fazem, inclusive, indicadores secundários, utilizando N variáveis. Eu estou a conferir alguma legitimidade, ou seja, estou a dizer que aquilo, de alguma maneira, pode mostrar-me um lado da realidade. Se não, então, digo, só faço a crítica e não é por aí que eu me situo. Agora, fico apanhado aqui, se não é um paradoxo, é pelo menos uma tensão que existe sempre entre a crítica ao próprio instrumento e aos efeitos que produz, designadamente hegemónicos ou menos hegemónicos, se recorrermos a uma leitura mais Foucaultiana, mas efeitos claramente poderosos, e, por outro lado, utilizar os próprios dados como reveladores de alguma coisa sobre a realidade. O pressuposto de que não será um caso de sucesso, talvez tenha subjacente, isto fui eu a refletir, tenha subjacente a ideia de que talvez
o que subjaz é uma linha contínua, ou seja, aquele salto é demasiado estranho, portanto, deveria haver ali alguma continuidade, em vez de haver... Isto, eu próprio nunca formulei isto assim desta forma, mas foi uma reflexão que me ocorreu. E dito isto, passava muito concretamente esta questão e alguns dos dados, a recuperar alguns dos dados que o professor Vítor Teodoro apresentou aqui há pouco. Deixa-me consultar, a ver se não... Okay. Certíssimo, certíssimo. Portanto, claramente foi mostrado que há flutuações difíceis de explicar, por exemplo, o Dr. Vítor Teodoro salientou isso hoje aqui nas apresentações, as médias por ISHED designation, não é? Seção de programas gerais ou de programas, de programas mais vocacionais, programas orientados para a inserção no mercado de trabalho, tem flutuações esquisitas, onde se percebe que há gato no sentido de deve ser erro, há alguma questão de classificação, não é possível aquelas flutuações de um ano para o outro, nem há nada que o explique. Portanto, há questões metodológicas subjacentes e técnicas específicas. E depois há algumas que nós podemos pensar a partir daqui como mais gerais. Por exemplo, uma das coisas que a mim me chamou a atenção, e talvez, como tenho pouco tempo, faça uma discussão mais transversal. Há um conjunto de indicadores, este que acabei de falar, a percentagem de estudantes sobre o nível de escolaridade da mãe. E designadamente o resultado por tipo de escola, se é privado, se é público, etc., se nota que há uma subida constante em vários destes indicadores na amostra portuguesa. Ora, levanta a questão se a melhoria de resultados não advém de uma transformação da própria amostra que está a servir de base ao piso. Eu acho que é esta a desconfiança que fica. Caminhos possíveis para a análise e refletindo sobre os dados, tentar controlar isso e tentar fazer equivaler razoavelmente a amostra até ao perfil português. E sobre isso, por causa do STEIP, por causa da eficácia do STEIP, nós a determinada altura, uma das hipóteses que surgiu foi que as escolas STEIP podiam desproporcionalmente estar a encaminhar alunos para o ensino vocacional. Isto foi uma hipótese explicativa. Houve um aluno que desenvolveu um doutoramento sobre o assunto, e essa ficou no ar, digamos assim, a carecer de dados. Entretanto, estamos a tentar verificá-lo empiricamente e, recorrendo aos dados do próprio Ministério, estamos agora a produzir dados em que tentamos perceber qual é a proporção de alunos nas escolas STEIP por fase e nas escolas públicas estão a ser encaminhados, a proporção de alunos que estão matriculados estão a ser encaminhados para ensino vocacional ou as vias profissionalizantes. Os números andam mais ou menos no conjunto nacional, no ensino secundário, 70% a 30%. 60% nas vias científico-humanísticas e nas vias mais profissionalizantes, quase tudo ensino profissional, 30%. Ora, se virmos os dados que o PISA apresenta da nossa realidade, estamos a falar na ordem dos 80%, ele vai variando, vem descendo, de 91% para 83%, anda agora nos 83%. Digamos assim, nas vias profissionalizantes, os restantes não parece estar a comparar bem com o que é a distribuição a nossa, ou seja, pode haver aqui questões de representação. Mas isto são hipóteses de trabalho que, aliás, seria interessante até aqui, havendo tempo, discutir-se. Fechando, sei que o tempo está a acabar, fazia só uma última reflexão. Portanto, acho que o projeto nos dá um manancial de informação, como foi apresentado pelo Dr. Vítor, para digerirmos, pelo menos para quem gosta de dados e gosta de perceber a verdade por trás deles, ou a mentira, ou a manipulação, mas, acima de tudo, também gosta de os produzir e de fazer ciência através deles. Fica aqui muito material para ler, para refletir e sobre o qual trabalhar. Chamava a atenção para o seguinte: da mesma forma que fiz a pergunta que levou à aprovação do projeto FCT sobre a equidade, uma das coisas que noto é que a própria CDE
Na performance, que é o prato forte do projeto que aqui viemos discutir hoje, na performance, o que notamos é uma ligeira descida dos níveis médios. Talvez alguma diminuição na dispersão, isso seria um indicador positivo, ou seja, que os países estariam a aproximar-se da média, que a dispersão não fosse tão grande, mas, se olharmos para a tendência geral, uma ligeirinha descida. Mesmo que seja uma manutenção, uma coisa significa. Em média, os países não parecem estar a conseguir aproveitar a participação no PISA para melhorar a sua performance. Isto ocorreu-me a ver os dados aqui apresentados hoje e achei que era uma boa forma de terminar. E, de novo, o paradoxo. São estes dados reveladores da realidade ou são simplesmente uma produção arbitrária de um determinado mecanismo de poder? E por aqui me fico. Muito obrigado. Este também. 3 formas muito diferentes de abordar tanto este projeto como o próprio PISA, de uma crítica mais radical e global ao entendimento do PISA, para que serve e o que se pode extrair dele, que é absolutamente negativo e não espanta ninguém, já ouvimos a professora Ana Benavente em outras circunstâncias, para uma visão de que o PISA não é hegemónico e abre campos de ação, relevando mais o aspecto do que o público, ou seja, o discurso público produzido, tem efeitos sobre a realidade social em que nos metemos, em que nos inserimos. E, portanto, o campo de ação existe, só que está a ser mal utilizado, por assim dizer, se confiarmos apenas nos discursos, nomeadamente transcritos no público e, eventualmente, noutros órgãos de informação que restará vir. Finalmente, tivemos uma situação em que se reconhece a tensão entre a crítica que se produz com todas as valências que se têm analisado, que ficaram claras, penso eu, mas também a utilidade que pode ser advinda da existência, uma vez que estamos pobres de instrumentos de recolha de informação. E, portanto, não é uma inclinação, pareceu-me a mim, que não é uma inclinação, vamos acreditar no PISA, não é uma inclinação, vamos deitar fora o PISA, mas já que ele existe e está cá, vamos questioná-lo, criticá-lo, mas ver o que é que ele nos diz. Bom, eu não sou interventora, mas tenho 1 minuto apenas antes de abrir a vossa intervenção, questões, o que quiserem, que é a seguinte. Falou aqui, nomeadamente o Gil Nata, na questão dos dados que ele potencia. E eu estive a ver, porque me preocupa a desigualdade em termos económico, social e cultural. Há um indicador no PISA, disso mesmo, que existe desde 2000. Eu fui ver em 2000 e fui ver em 2015. E nós estamos muito mal situados, tanto em 2000 como em 2015. Piores que nós, portanto, o indicador de estatuto social, económico e cultural é negativo, sendo que a média da OCDE é 0. É negativo. Mas se formos ver a variabilidade nos nossos alunos desse indicador, estamos dos piores. Pior que nós é o México. Era e continua assim. Pois há próximos o Chile, a Turquia e por aí fora. Mas é isto. Ora bem, nós não podemos desconhecer a relação entre a desigualdade neste compound, que é económico, social e cultural, com as aprendizagens. Também está estabelecido que existe alguma relação. Não é? E, portanto, a atenção aqui não pode ficar
de fora. Eu tenho a agradecer ao Vítor o enormérrimo trabalho. Eu já trabalhei com os compêndios, que antes chamavam compêndios dos dados, é horrível, e de facto é um trabalho super meritório. Eu só desafio a olharem mais para a equidade. Neste aspecto do indicador que existe, não é? Quando é entrada em consideração o score dos alunos no nível dos países da OCDE e o estatuto socioeconómico, nós já saltávamos em 2000, ficamos acima da média. Portanto, nós o que é que temos? Temos uma elite que de facto funciona muito bem, 10º e bons alunos no nono, e temos uma quantidade imensa de gente que fica para trás. E temos de perceber que isso tem a ver com o enquadramento familiar, social, em que eles existem. Não podemos deixar de olhar para isso. Não é educação, educação, educação só na escola. Há outra valência. Em tempos falou-se nas oportunidades, nem me lembro, novas oportunidades e bem fora. As famílias têm de ser abordadas e, portanto, desafio para os políticos pensarem melhor nisso. Outro desafio que eu queria pôr é em relação à voz das avaliações que desde 2000 se fazem em Portugal. Não têm os mesmos cuidados, até porque tudo é público, como sabem, não se pode. Mas há relatórios sobre isso. Eu já nem falo do tempo em que eu lá estava, falo do tempo em que o Hélder Sousa lá estava, e tem um relatório com uma abordagem que questiona, houve mudanças para melhor ou não. Pois olhemos para isso. Não é? Olhemos para isso. Existe e está na internet. Portanto, é uma voz que é preciso usar. E já de agora, como pessoa que continua preocupada com a história das aprendizagens, a Ana Benavente colocava a questão de a necessidade aparente que é de mesmo as pessoas que estão em formação mais avançada, doutoramentos, estarem mais preocupadas com integrar o mundo tal como ele é, em vez de pôr-se na posição de questionamento. Pois eu ponho na posição de questionamento e digo, o currículo é uma correria. O currículo é uma correria. E podem estar a convidar os professores mais eméritos de todo o mundo para o construir, mas olhem para a correria em que transformamos, nomeadamente o 10º, o 11º e o 12º. E vejam se isso não é dominar os alunos para se integrarem no mundo tal como ele é, que é uma correria para aprender e toda a gente tem explicador e o que é isto? Ok? E os exames como acesso ao ensino superior. Ora, porquê que é esta corrida? Porquê que esta inflação de notas? Há quantos anos nós estamos a falar que o superior devia independizar-se do secundário? 2006 foi quando o GAV começou, já se falava nisso. Imaginem, estamos em 22. Portanto, desafios múltiplos. Muito obrigada. Agora, fica aberto o espaço para questões que queiram colocar, de facto, desculpem, aos interventores, ou dizer de vossa opinião. Peço só que se inscrevam. Muito obrigada. Ora, João Maroco. Está bem. Okay. Muito bom dia a todos. Eu gostava de fazer alguns comentários ao que foi sendo dito ao longo da manhã hoje. Isto para mim é uma posição um bocadinho delicada, porque eu devo dizer, para quem não sabe o que é que eu fiz no passado, que eu coordenei o estudo durante 4 anos e participei em muitas reuniões da OCDE, e estava a dizer que isto hoje para mim é uma posição um bocadinho delicada, porque os meus colegas da OCDE lembram-se que eu era das pessoas mais críticas à forma como o estudo era conduzido. Eu acho que sim, que há vários problemas com o PISA, alguns deles foram falados aqui, estreitamento curricular, metodologia de avaliação, etc. Mas hoje vou defender o PISA, porque eu acho que as críticas que hoje foram feitas aqui são facilmente rebatíveis, e eu vou tentar, enfim, contribuir de forma construtiva, pegando ali na metáfora do Albert Einstein que o Vítor utilizou. Vou tentar ser a mimosa, não o leão. Mas já agora, a mimosa
Borboleta, porque a outra mimosa, utilizando também as metáforas silvícolas que já foram utilizadas hoje, é uma espécie exótica e altamente invasiva e estamos com graves problemas silvícolas em conseguir controlar essa mimosa e, portanto, eu vou tentar ser a borboleta. Relativamente à qualidade dos dados, pois, quem trabalha com dados sabe que isso é a nossa cruz, ter que assegurar a qualidade dos dados. A informação existe e é preciso confrontá-la de diferentes formas. O Vítor, por exemplo, apresentou ali um quadro em que dizia, em 2015 há aqui 13% dos alunos, eu já dei esta informação ao Vítor, há aqui 13% dos alunos que não sabemos qual é o ano. Não é bem verdade. O quadro tem uma nota de rodapé que diz, estes 13% são os alunos do profissional e do vocacional, que não é possível atribuir um ano de escolaridade clássica. E em 2018, eu penso que a percentagem é de 16%. 15,7%. Está aqui a coordenadora do relatório de 2018. Bom, e portanto, enfim, esta é a nossa cruz, trabalhar com dados, ter que procurar várias fontes, ter que controlar a eficácia dos dados. Relativamente à utilidade do PISA para orientar ou sugerir políticas educativas, eu acho que a primeira questão que é preciso perguntar a propósito do PISA, e não só dos outros estudos internacionais, eu devo dizer que pessoalmente e tecnicamente acho que o TIMSS e o PEARL são estudos muito mais bem feitos do que o PISA, mas assim, muito de longe. Depois, se tivesse tempo, podia explicar porquê. Mas a primeira questão que temos que perguntar é, independentemente da utilização que se está a dar aos dados, é se os dados têm validade. Ou seja, aquilo que estamos a avaliar com o PISA, de facto, avalia os conhecimentos e competências que os nossos alunos de 15 anos têm, ou, como foi dito aqui várias vezes, aquilo é uma corrida e os alunos clicam e etc, etc. Bom, eu gostei de ver, já conhecia esses dados, mas gostei de vê-los outra vez publicados. Aqueles gráficos, não sei se repararam, que tinham os tempos de respostas, em que depois havia um grande número acumulado do lado esquerdo, portanto, muitos alunos a responderem em tempos que seriam muito inferiores àqueles que seriam expectáveis. Alguns itens do PISA são construídos exatamente para terem respostas de tempo muito curtas. São itens de fluência de leitura. Portanto, não é nada surpreendente que alguns deles tenham respostas muito curtas. Mas, obviamente, quem já assistiu a uma opção do PISA sabe que há alunos que clicam, no caso do teste em computador, e não estão a responder seriamente. Mas se olharem para o gráfico de Portugal em 2015, vão ver que aquelas bossas que se acumulam do lado esquerdo na maior parte dos países, no caso de Portugal, não há bossa. Isto no teste de matemática. E, portanto, primeira indicação de que os alunos portugueses estão a responder com alguma credibilidade ao teste. E qual é a outra indicação? Bom, em 2015 foi possível fazer, e eu desafiava o Luís a fazer isto em 2022, foi possível estudar a validade concorrente dos resultados da matemática do PISA e do TIMSS também, com os resultados dos exames nacionais do 9º ano, que é o ano mais próximo do PISA, e do 4º ano, no caso do TIMSS. E as correlações observadas, e também posso falar um bocadinho de correlações por e as correlações observadas, se a memória não me falha, já foi 2015, eram da ordem do 0,6 no caso da matemática do 9º ano e do 0,7 no caso da matemática do 4º ano. E se calhar aqui os colegas que sabem o que são correlações estão a dizer, mas 0,6 não é nada especial. Não, mas é o mesmo tipo de correlação que existe entre a classificação externa, a tal nota do exame, e a classificação interna que o professor dá ao aluno no final do ano letivo. E, portanto, isto para mim, e vamos desculpar que tenho preocupado um bocadinho com estas questões da validade, é indicador que, de facto, os resultados do PISA para Portugal, não estou interessado nos rankings, nem comparar com outros países, para Portugal têm validade. E, portanto, entre decidir ou propor políticas públicas de educação baseada em ideologia, sem sustentação empírica, ou propor políticas de educação baseadas na evidência empírica, do PISA, do TIMSS, do que quer que seja, das provas de aflição, que são feitas, que também são testes low stakes, e que depois gasta-se milhões de euros na criação e na manutenção dessas provas, e depois ninguém fala delas, ou quase ninguém fala delas. E, portanto, a questão é que nós temos que decidir, enquanto sociedade, e obviamente isto cabe aos decisores políticos, não cabe a nós individualmente, ou pelo menos caberá através do voto, é se queremos políticas baseadas em evidência ou se queremos políticas baseadas em empiria. Bom, e deixem-me dar um exemplo muito simples. As pessoas que aqui estão tomaram a vacina, certamente, não vou perguntar se tomaram ou não, mas sabem qual é a eficácia da Sinovac, que foi uma vacina que foi comprada pelo governo brasileiro? 50%. Se souberem isso, vão tomar essa vacina ou não? E a vacina da Pfizer, tem uma eficácia de 90%. Se souberem isso, vão tomar a vacina ou não? Bom, e portanto, enquanto sociedade, eu
não tenho dúvidas pessoalmente, mas obviamente tolero outras opiniões. Enquanto sociedade nós temos que decidir isto. E no caso da educação, que é o melhor investimento que um país pode fazer no seu futuro, como os recursos não são infinitos, em Portugal então muito menos, nós, enquanto sociedade, enfim, os decisores políticos têm que pensar nisto, temos de decidir como é que queremos evoluir. Se queremos evoluir com base em evidência, e se nesse caso a evidência do PISA é válida ou não, e do TIMSS, e do PIRLS, e do ICILS, e do PIAC, e todos os outros estudos que são feitos, ou se queremos simplesmente dizer, bom, mas achamos que o PISA, enfim, tem problemas metodológicos, tem alguns, não todos aqueles que foram referenciados aqui, e portanto ficamos por aí. Só para terminar, a propósito de correlações espúricas, uma vez numa conferência semelhante a esta, mas em Cambridge, o meu colega britânico encontrou uma correlação muito interessante que ele achava que era espúria, que era a correlação que existe entre os resultados do PISA e o ensino da música nas escolas secundárias. Eu já contei esta história à professora Mafalda. E, portanto, ele, em tom meio jocoso, foi dizer, bom, estão a ver, é muito fácil melhorar os resultados dos nossos alunos, porque existia uma correlação positiva e era tipo 0,8, 0,9. É muito fácil, é só criar uma orquestra, uma banda em cada uma das escolas secundárias. E, portanto, ele apresenta isto como uma correlação espúria. E eu pedi o microfone e disse, olha, peço desculpa, mas vou ter que intervir. Porque os estudos das neurociências, da neuropsicologia, demonstram que a área do cérebro que está ativa quando um aluno está a aprender uma peça musical ou está a tocar um trecho musical, lendo uma partitura, não é tocando de ouvido, são exatamente iguais às mesmas áreas do cérebro que estão ativas quando o aluno está a resolver um problema matemático. E, portanto, o que isto quer dizer é que, se calhar, essa correlação não é espúria, mas as duas variáveis estão correlacionadas porque elas partilham uma causa comum. E qual é a causa comum? É o desenvolvimento de um músculo chamado cérebro. Se desenvolve quando o aluno está a ler uma partitura e a executar uma peça musical e que é a mesma que está associada quando um aluno está a resolver um problema matemático. E, portanto, eu sei que correlação não implica causalidade. Aliás, eu costumo brincar com os meus alunos a dizer inferir causalidade a propósito de correlação é mera fantasia estatística, mas às vezes a correlação existe porque há causas comuns, não porque sejam artefactos. Já agora, Vítor, claro que quem viu um filme do Nicolas Cage, o que faz a seguir é tirar-se para dentro da piscina, não é? Portanto, também acho que existe uma relação causal entre as duas variáveis. Muito obrigado. Olá, é rápido, também estamos quase na hora do almoço, ou seja, já devíamos estar a almoçar. Eu ainda há bocado ouvi falar do público e, por causa dos rankings, a ideia que eu tenho, é que na altura, portanto, aquela discordância que tenho com o professor, o público na altura vendeu uma farsa, porque o que ele vendeu foi um catálogo onde as escolas eram catalogadas entre boas e más, e estou a falar dos rankings. Não, mas a referência ao público foi assim. Mas falou do público. Não, mas eu estava a falar do Jornal Público, como fez essa referência, mas de facto o que o público fez foi isso durante anos, sem oposição nenhuma até, enfim, na altura do próprio Ministério da Educação, foram feitas várias referências à altura a dizer que isto é uma farsa, tem que acabar, como aconteceu em vários países e não chegou a acabar. O que é que aquilo deixava? Deixava de fora todo ou quase todo o trabalho que as escolas faziam, porque os rankings não analisam isso, por docentes, não docentes, e os alunos e as próprias escolas. A ideia que eu tenho é que, para mim, na altura, e continuam a ser publicados, serviram para confundir a opinião pública, claramente, e aí concordo totalmente com o que disse a professora Ana Benavente, porque o que foi ventilado cá para fora foi uma informação claramente distorcida do que é a realidade nas escolas. E isto foi utilizado também, mais grave ainda, para tentar pôr de pé projetos que claramente prejudicaram e prejudicam e tentaram até destruir a escola pública. Aliás, depois, à boleia talvez disso, e eu penso que não estou a exagerar, isto foi dito, aliás, pela professora Benavente, também teve consequências claramente na destruição das carreiras docentes, e estou a falar do ensino superior e do ensino não superior. O professor Gil, a questão há rankings, o Ministério da Educação tem outros rankings, nós estamos a falar dos exames nacionais e das provas de aferição, penso que é isso, não é? Não sei se...
Não, pronto, ok. É que são os exames nacionais do sexto e nono ano, na altura isso, aliás, foi bem explicado. Os miúdos, nos anos em que esses exames nacionais, e que o Ministério da Educação também utilizou muito bem, o que se percebia é que nas escolas os professores passaram o ano todo a trabalhar os miúdos para o exame e pouco mais. Portanto, os miúdos foram treinados, tanto no quarto como no sexto ano, para os exames nacionais e mais nada. Depois, só para acabar, aquela questão dos tapes, e eu, enfim, não me queria estar a meter aqui numa zona onde, enfim... Aqui há dias vi um filme que era o professor Bachmann. Enfim, está ligado um bocadinho à escola alemã e ao sistema dual, que é um sistema que não é inclusivo, não é? Eu espero que os tape, e os tape têm uma origem, enfim, muito meritória, mas eu espero que os tape não se transformem nisso. Não se transformem numa escola que forme exclusivamente jovens para os ofícios, utilizando um termo. E pronto, é isto. Olá, bom, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta aos três participantes, aos três colegas participantes no painel. Portugal, nos resultados do PISA, tem uma evolução positiva em termos genéricos. A nossa educação, ao longo de 2000 para cá, também teve, de facto, uma evolução positiva. A pergunta que eu queria fazer é esta. Se não houvesse PISA, o que é que vocês acham? Os nossos resultados teriam sido semelhantes, piores ou melhores em termos de educação? Ou seja, o PISA teve alguma importância nessa evolução ou não teve? É a pergunta que eu vos queria lançar. O meu comentário é muito rápido, é só para mostrar que os estudantes portugueses, de facto, demoram menos tempo, mas é menos, em vez de 5 segundos, é 10 segundos. Isto é a tal pergunta complexa para a qual eu demoro 5 minutos. Aliás, eu fiz o mesmo a perguntar na Benavente há 2 anos, não sei se ela se lembra, só 5 minutos. Não? Pronto, os resultados de Portugal, isto aqui é 60 segundos. Okay. Claro que nós somos como o Qatar, que são Speedy González, ou a Singapura, ou a Eslovénia. Tá? De facto, a nossa barriguinha é um bocadinho mais à frente, mas se fizerem aqui uma estimativa, andamos pelos 15, 20 segundos. Este padrão é, de facto, constante. Aqui neste outro item é a mesma coisa. Portanto, digamos que assim, os nossos meninos não seguem o Italo Calvino tão à letra, são um bocadinho melhores, mas a diferença, apesar de ser o dobro, é 10 segundos no pico, na moda. O que não quer dizer que, de facto, seja um bocadinho melhor que os outros, e é constante. Eu já estive a reparar, é constante em muitos itens. Provavelmente tem a ver com o facto de estarem mais alertados para serem um bocadinho mais sérios na resposta. Obrigada. A última questão que foi aqui levantada não é do 1 milhão, é do Euromilhões, o prémio de 150 milhões. Claro que ideologia há em tudo. Aqui alguém falou da ideologia versus empiria, como se a empiria não fosse uma produção ideológica e a interpretação dos resultados também não o fosse. Claro que é. A ideologia é a concepção que nós temos da sociedade, das suas relações de forças e dos caminhos desejáveis. Para mim, a perspectiva está muito clara. Eu faria a hipótese que sem PISA estaríamos melhor. É a minha hipótese. Agora não o posso provar. Nem com números, nem com factos, nem com uma história contada, porque não foi essa a opção. E quando se toma uma opção tão absoluta, hegemónica e total, as outras todas perdem espaço. Espero que um dia elas voltem. Queria fazer uma referência aqui à questão dos rankings. Tive, num determinado momento, quando estava no Ministério da Educação, uma grande tensão com um jornalista que queria absolutamente que lhes dessemos os resultados todos dos exames para fazerem rankings. E o que é que eu tentei com os serviços técnicos do Ministério da Educação? Construir
um indicador que existia em França e que a mim me agradava muito, que era o fator escola. Ou seja, em função da origem social, da pertença, de uma série de indicadores, qual era a expectativa de resultados para aquele aluno e se o resultado era superior, se ele podia ser atribuído a um fator escola. Porque isso permitia que, por exemplo, numa escola central de Lisboa, de Paris, classe média alta, a expectativa era 98%, e se ficava em 95%, que era muito mais alto que outras escolas da periferia, ficavam abaixo dessas escolas da periferia, para as quais a expectativa era de 70% e que tinham chegado a 80%, por exemplo, não é? Foi-me dito que isso não era possível. E, portanto, eu disse, eu não assumo rankings nenhuns com base. Claro que houve um jornalista da televisão que foi a 5 escolas ou a 3 escolas e copiou as pautas. E foi assim que apareceu primeiro. A partir daí, claro que o ministro que seguiu libertou os dados das escolas, porque se os jornalistas estavam dispostos a ir copiar nos quadros os resultados, não valia a pena, mas, mais uma vez, caímos num exercício de trompe-l'œil, de falácia e de que nada nos diz, do mais positivo, que são as dinâmicas, e queria só terminar com isto. Eu não nego o valor da empiria. No Estudo Nacional de Literacia que coordenei, olha, quanta empiria, uma investigação extensiva, com umas monografias de compreensão, mas com base em dados e no tratamento desses dados. Agora, isso não pode ser a única metodologia. Também sou uma pessoa da investigação-ação, e a investigação-ação que analisa as dinâmicas, as forças, as fragilidades, as transformações, essa desapareceu, foi absolutamente varrida da nossa realidade de investigação em educação, nomeadamente na academia. Muito bem. Então vamos começar por essa questão. Não lhe vou chamar a questão de $1 milhão ou 2 milhões, mas eu acho que não creio, tenho dificuldade em percebê-la ou entendê-la enquanto uma questão suscetível de ser respondida pela investigação. Acho muito difícil, mas há de haver quem me prove que seja possível, e vou acompanhar com muita atenção o trabalho que o Gil está a coordenar, de tentar perceber esta possibilidade de explicar a variação dos resultados nos temas educativos no que diz respeito à equidade em função dos resultados do PISA. Ao contrário, também acho muito difícil de trabalhar do ponto de vista empírico e do ponto de vista de investigação as explicações que têm sido ensaiadas relativamente à explicação da mudança dos resultados dos estudantes portugueses, apenas fazendo a sua relação com hipotéticas ou por um conjunto de medidas políticas. Foram já tentados vários ensaios. O primeiro que eu me lembro foi no último governo de Passos Coelho. Acho que um dos últimos documentos do governo de Passos Coelho tem essa tentativa de ensaiar uma explicação ou uma justificação da mudança dos resultados em função da datação de políticas. Mais recentemente, um outro trabalho feito até por pessoas do Instituto de Educação tentou o mesmo, e a mim não me parece, e o que eu tendo a observar e analisar é que há um conjunto de narrativas que pré-existem aos dados que se utilizam e que são utilizados para tentar dar um sentido a uma coisa que não é possível dar do ponto de vista empírico, mas ainda vamos provar o contrário. A segunda nota que eu queria dar tem que ver com a observação que foi feita aqui sobre a política baseada em evidências e como essa observação é eminentemente uma observação ideológica. Em primeiro lugar, eu sou daqueles que gosto de decidir baseado em informação e em boa informação. Acho que qualquer pessoa, em qualquer posto de decisão, o quer. O problema aqui são dois. Por um lado, a educação não é um assunto meramente resolúvel a partir de um conjunto de informações e dados recolhidos através de processos investigatórios, remete para uma dimensão de valores que ainda não os acabaram com eles. Por outro lado, as condições e as circunstâncias do ato político e da decisão política não se coadunam com decisões de tipo racional que hipoteticamente poderiam vir a existir. A racionalidade absoluta não existe em política. E, portanto, aquilo que nós temos a observar, e se calhar esse é um estudo por fazer, é se os atores políticos e a alta administração, o que é que eles aprenderam, se é que aprenderam
com os dados, com os resultados e com as análises PISA. Isso eu acho empiricamente observável. Tudo mais são declarações que, evidentemente, enfim, têm um contorno ideológico e, no seu limite, até fazem ecoar uma certa filosofia de que a ciência veio para substituir a religião, o que quer que for. E eu nisso, e em matéria de política, tenho muita dificuldade em lidar com esse tipo de critério e de modo de observar a realidade. Depois, e em terceiro lugar, para terminar, a questão do público não me era dirigida de certeza, porque a observação que eu fiz sobre o público tem exatamente a ver com a agenda política do público que acompanhou o interesse que foi dado ao PISA e que era uma agenda política claramente de uma regulação baseada em testes standardizados, responsabilização da burocracia estatal e responsabilização da profissão. Portanto, não percebi bem a referência. Dizer que acho que, e agora para finalizar e para me distanciar da observação da Ana, eu acho que é preciso continuar a observar um instrumento que não é apenas um instrumento técnico, é um instrumento técnico e político. É preciso continuar a observá-lo exatamente pela força institucional que ele adquiriu, e acho que os movimentos mais interessantes neste momento são os movimentos que têm a ver exatamente com estes processos de tradução nos contextos nacionais e que envolvem diferentes tipos de atores, desde a política, à alta administração, que foi esquecida, acho eu, neste estudo, e, evidentemente, até àqueles que estão envolvidos na própria implementação das provas PISA nas escolas portuguesas. E eu acho que é isso aí, há um universo muito interessante ainda para trabalhar, que é como é que nas escolas PISA, ao longo dos anos, foram sendo trabalhados as expectativas e as relações dos estudantes com a própria prova. Por exemplo, e que se calhar poderia dar até uma interpretação diferente àquilo que foi sugerida pelo Vítor aqui. Faço só uma nota muito breve. Em relação à questão, como é que ela interpela-me neste exato sentido. A questão é, estaríamos melhor ou pior? E eu tenho aqui este problema que é, melhor ou pior, qual é a métrica? Como é que nós vamos olhar para isso? O que é o melhor e o pior? E aqui eu fazia uma ressalva. Melhor e pior, a mim, sugere-me mais, sugere-me quantidade de alguma coisa. Não sei se estou a pensar bem. Doutora Ana Benavente não concorda. A mim sugere-me, por exemplo, mais equidade. Eu tenho de saber, de alguma maneira, conseguir apanhar a equidade. Isto não abdico de nenhum exercício crítico, antes pelo contrário. A produção do indicador requer uma vigilância epistémica ou técnica permanente para lhe descobrir as falhas e potencialidades. Mas se eu sair deste jogo, como é que eu produzo um indicador para observar o aumento da equidade? Aumento, né? Quantidade, melhor para pior. Por exemplo, no caso da equidade, se eu sair deste jogo, eu fico com um bocadinho de navegação à vista, na minha perspectiva, tenho demasiada liberdade. Demasiada liberdade no sentido a seguir posso interpretar o que quiser, não é? Ou seja, tenho... E isso eu acho que... agora, não sei bem às vezes como sair daqui, porque os indicadores, de facto, têm limitações óbvias. Agora, eu não sei se temos alternativa que não seja tentar produzir indicadores melhores e que depois controlar os seus efeitos sobre o sistema para que não ande o sistema a trabalhar para os indicadores e, portanto, enganá-los. Porque há aqui um jogo de falseamento, seja nos rankings, quando as escolas trabalham para os exames, e a partir daí já está falseado. Não sei se no PISA, aquela questão de 2006 para 2009, não houve aqui, ou nas escolas, haver aqui todo um trabalho de motivação. Eu fiz umas entrevistas recentemente, porque estive em consultoria para um projeto internacional para a Comissão Europeia, exatamente procura estudar casos de sucesso, um dos casos foi português, e fiz um conjunto de entrevistas a vários peritos, e uma das coisas que me foi falar para algum destes peritos de alta esfera decisória foi que efetivamente houve um trabalho de preparação de escolas. Depois ficamos na dúvida da métrica. Então, será que os nossos alunos estão a responder porque foram preparados para o PISA? Houve esse cuidado de os motivar e então respondem mais
no dobro, nos tais 10 segundos, em vez de ser nos 5. E então não sabemos o que é que está a dizer a métrica. Quer dizer, eu não sei, eu fico aqui, mas não sei se tenho saída, e assim concluo, se não uma vigilância permanente e uma tentativa de fazer melhor indicador. Obrigada. Alguém mais? Há aqui alguém ainda? Teria de ser rápido. Ora bem. Muito obrigada a todos. Entramos a que horas? Ai.